Olha, eu acho que disseste aí do ser difícil para os pais o ter esta conversa, mas se calhar até deveria ser uma forma deles se sentirem lisonjeados pelo facto dos filhos os procurarem para falar sobre esta questão, porque muitas vezes isso significa que a relação entre os dois é suficientemente de confiança para que o filho sinta vontade, o filho ou a filha sinta vontade ou necessidade de falar com o pai. Porque muitas vezes o que acontece é precisamente o facto dos filhos não sentirem confiança total com os pais, ou sentirem que não há abertura da parte dos pais para ter este tipo de conversas, vão procurar estas informações na internet, com os amigos, ou com outro tipo Ou na prática. Ou na prática, e que nem sempre as coisas correm muito bem. Portanto, o facto de termos um filho que nos procura para falar um bocadinho sobre estes assuntos, é sinal que deixou de ser aquela criança que estava até então, é sinal que é um adolescente, mas também é sinal que tem confiança em falar sobre estas questões. Agora, como é que nós muitas vezes nos sentimos? Muitas vezes sentimos bloqueados porque não sabemos muito bem o que dizer. Se acontecer esta situação, há muitas formas que os pais podem recorrer. Ou seja, podem, por exemplo, procurar um livro de educação sexual para ajudar o filho ou a filha sobre este assunto. Eventualmente até podem ir os dois a uma livraria e procurar o livro e falarem depois os dois sobre os conteúdos que estão no livro. Ou seja, não será só de dar para o filho. Aprendem ambos. É aprender ambos. O facto de tentarem adequar a linguagem, ou seja, quando um filho procura um pai para este assunto, devemos tentar adequar a linguagem, ou seja, não infantilizar muito a linguagem, mas também tentar ver se há capacidade também para perceber aquilo que nós estamos a tentar dizer. Se eventualmente nós tivermos algum bloqueio ou não soubermos muito bem aquilo que nos está a ser perguntado, poderemos sempre dizer, olha, essa é uma pergunta interessante, vou procurar informação e depois mais tarde poderemos falar novamente sobre isso, ou eventualmente até pode os pais procurarem algum especialista que os ajude neste tipo de questões com os filhos. Mas todas essas questões que tu falaste, partiste do pressuposto que é o filho que tem confiança, o filho ou a filha que tem confiança com os pais para falar sobre o assunto. Agora, vamos pensar nos casos, que hão de ser muitos, em que não há essa confiança, há até uma certa vergonha. Uhum. Como é que os pais, eu volto a dizer a mãe, normalmente é até a mãe que é mais sensível a estas questões, se reage, se comporta perante a descoberta de que, por exemplo, o filho vê pornografia ou apanha, ou se masturba já, ou descobre, por exemplo, no pijama secreções noturnas que são habituais na adolescência. Como é que se reage nessas circunstâncias? Olha, eu acho que o importante aqui é não sermos muito invasivos, ou seja, eventualmente até poderemos falar de uma forma indireta, falar de casos que sabemos, ou seja, de algo que possa ter dado na televisão, ou de algo que possa, de um assunto de outra mãe que tenha acontecido, eventualmente tentarmos perceber também qual é o à vontade do nosso filho ou da nossa filha em relação ao assunto. E aos poucos poderemos dizer algo do tipo, olha, se tiveres alguma coisa que gostasses de falar sobre isto, sabes que a mãe ou o pai estão totalmente disponíveis para falarmos sobre este assunto, porque isso também é importante para nós sabermos como tu estás a viver este período. Ou eventualmente até os próprios pais podem falar um bocadinho sobre a própria experiência pessoal, como é que eles viveram, ou seja, na tua idade eu já via pornografia, ou já namorava, ou fazia isto ou aquilo. Também de uma forma que não seja, eu acho que aqui o importante sempre é que as crianças ou os adolescentes não sintam isto como uma coisa muito invasiva, não é? Sentirem que têm este espaço para falar com os pais, mas não sentirem que são obrigados, porque o facto de sentirem muitas vezes que são obrigados, ou que eventualmente a abordagem que os pais estão a ter não ser a mais ajustada para eles, muitas vezes isto acaba mais por inibi-los e afastá-los do que propriamente de aproximá-los em termos deste tipo de conteúdos e de conversas que possam ter com os pais.